Muito boa tarde. Queria mais uma vez agradecer por o convite para estar presente nas 4ª Jornadas das Ciências da Visão e hoje vamos falar sobre a abordagem clínica do olho seco em 2022. Começamos por dar uma breve informação sobre o que é a superfície ocular externa e olho seco e a lágrima, que é aquilo que nos pode interessar neste momento. O filme lacrimal ou lágrima está a cobrir superficialmente a córnea e a conjuntiva e tem basicamente 3 camadas. Uma camada externa, a camada lipídica, que permite a evaporação da lágrima e é segregada pelas glândulas de Meibomian. Uma camada aquosa, que é a mais extensa, promove a hidratação e que protege a nutrição da córnea e contém água e forma um gel com as mucinas solúveis. E por fim, a mais interna, a camada mucínica, que promove a estabilização do filme lacrimal e que é constituída por mucíneas produzidas pelas células caliciformes. Ora bem, o filme lacrimal tem funções muito importantes da córnea, da superfície ocular externa, que são a função de defesa, limpeza, nutrição, hidratação, lubrificação, manutenção do pH e é também muito importante na refração. O olho seco é considerado a doença do século XXI e é uma doença multifatorial que envolve quer a lágrima, quer a superfície ocular externa. E multifatorial porque vamos ver tem múltiplas causas que levam ao seu desenvolvimento. A presença de sintomas são queixas subjetivas e que provocam alteração da visão, há uma instabilidade do filme lacrimal e uma hiperesmolaridade desse mesmo filme lacrimal, inflamação e alteração da sensibilidade da córnea, disfunção das glândulas de Meibomian e uma alta prevalência de demodex ocular. Pela definição do TFO-2, trata-se de uma situação que, como disse, multifatorial, que se acompanha de uma perda da homeostase do filme lacrimal, em que há uma instabilidade desse mesmo filme lacrimal e uma hiperosmolaridade, e há inflamação com dano ocular e alterações neurosensoriais. Todas estas situações podem desempenhar e desempenham papéis etiológicos multifacetados. Quanto à prevalência, é muito interessante saber que 30% a 40% dos doentes numa consulta de oftalmologia têm atualmente sintomas e sinais de olho seco. E há várias causas, quer ambientes exógenos, quer ambientes endógenos mesmo. Quanto aos ambientes exógenos, devemos ter em conta o ambiente, a utilização de fármacos, nomeadamente a tomada de ansiolíticos, o uso de lentes de contacto, cirurgias corneanas, cirurgias de catarata, cirurgias que podem levar de facto a uma exacerbação e o aparecimento do olho seco, doenças como a artrite reumatoide, o lúpus ou o Sjögren, também a menopausa, portanto, é uma situação que é mais frequente das mulheres, a menopausa contribui também para uma inflamação marcada do bordo lacrimal e uma exacerbação da própria lágrima, meibonite, blefarite, e todas estas situações podem levar e levam muitas vezes a deficiência lacrimal ou uma instabilidade e, consequentemente, ao aparecimento dos sintomas de olho seco. E no que diz respeito à cirurgia refrativa e à cirurgia de catarata, o olho seco é muito, muito frequente, de tal forma que antes, durante ou após a cirurgia, até 4 semanas após a cirurgia, cerca de 2/3, mais um pouco de 2/3 dos doentes têm sinais ou sintomas de olho seco. Quanto à classificação de Dios de 2017, também nos permite ter um algoritmo de decisão e também ter uma caracterização de uma classificação etiológica. Quanto ao algoritmo, o que é que nós encontramos? Grandes discrepâncias entre os sinais e os sintomas, e quanto à classificação etiológica, temos uma deficiência aquosa, uma deficiência evaporativa, mas normalmente há uma sobreposição destas duas etiologias, dando origem a uma forma mista, que é de facto uma forma também muito a ter em conta. Não há muitas vezes isolada uma ou outra destas situações. Relativamente aos sintomas e sinais, falando primeiro dos sintomas, é aquilo que o doente sente. Sente ardor, sensação de ardor e de comichão, sensação de corpo estranho, fotofobia e halos, dificuldade também com o uso de lentes de contacto, intolerância ao vento, ao fumo e a temperaturas elevadas, intolerância também ao ar-condicionado, dificuldade em piscar ou pestanejar, refere a fadiga ocular e também, muitas vezes, diminuição da visão. Portanto, isto são os sintomas. No que diz respeito aos sinais, é aquilo que nós vemos.
o olho vermelho, epífora, uma produção excessiva de muco, crostas dos cílios pela manhã, infecções da córnea, erosões da córnea, úlceras de córnea ou uma queratininização da conjuntiva. E existem muitas vezes, como já falámos anteriormente, uma grande discrepância entre os sinais e sintomas. É fundamental ter em conta a realização de uma triagem e uma avaliação dos fatores de risco de uma forma muito correta, e no que diz respeito aos fatores de risco, devemos ter em linha de conta e ter em atenção, por exemplo, se estamos perante mulheres acima dos 40 anos, fatores ambientais, a poluição, o fumo, a exposição a ar-condicionado ou aquecedores, ou mesmo o uso excessivo de aparelhos digitais, tão frequentes hoje em dia, fundamentalmente nesta altura de confinamento que se manifestou grandemente nestes últimos 2 anos. Outras situações são fatores relacionados com o estilo de vida, nomeadamente o uso de lentes de contacto e o contacto com o tabagismo. O uso de medicamentos, já referido também, antidepressivos, antihistamínicos e entre outros. A sujeição a cirurgias oculares, por exemplo, a cirurgia refrativa, também, como já referimos, doenças autoimunes e doenças oculares como a blefarite e a meio bonito. Portanto, devemos ter atenção a estes fatores de risco, porque não há uma causa, muitas vezes uma causa única de levar ao aparecimento de olho seco. No que diz respeito às tecnologias, as tecnologias são muito importantes. E são muito importantes porque é fundamental e é muitas vezes a principal causa de pacientes insatisfeitos após cirurgia refrativa. Não só pelas queixas, como muitas vezes pela necessidade e pela fundamental determinação do astigmatismo, que nos pode levar a um erro no cálculo, por exemplo, de uma lente intraocular tórica. Aqui temos, antes de tratar o olho seco, um astigmatismo de 3 dioptrias e meia, e depois do tratamento do olho seco, vemos que já estamos perante um astigmatismo de 2 dioptrias. Portanto, vemos que é muito importante, antes de fazer qualquer tipo de cirurgia, estudar muito bem o filme lacrimal e fazer um tratamento antes de executar qualquer intervenção cirúrgica. E o que nós procuramos é uma cirurgia premium. Para termos uma cirurgia premium, os olhos têm que estar normais, têm que estar bem, e temos que ter também um filme lacrimal premium. E para isso o diagnóstico premium é fundamental. O olho seco, então, requer novas tecnologias que aportem uma nova informação, ajudando a estabelecer o diagnóstico e tratamento e um seguimento adequado, e ajudar também a que o doente entenda o que se está a passar, o tratamento que lhe propomos e que lhe mostremos como está evoluindo. Devemos, assim, ter uma informação muito prática que chegue facilmente aos doentes que nós estamos a avaliar. Temos 2 tipos de testes. Temos os testes convencionais, aqueles que nós conseguimos determinar e avaliar pela lâmpada de fenda, o queratoscópio, o teste de Schirmer, o break-up time, a avaliação com corantes da superfície corneana, mas temos agora outros testes a que vamos referir muito resumidamente, porque assim teríamos que o fazer, que são a videoqueratografia, a interferometria, o menisco lacrimal e o teste break-up time não invasivo, a osmolaridade, a meibografia, entre outros. Aqui temos representados os testes de coloração, a fluoresceína, o break-up time, o teste de lisamina, rosa bengal e o teste de Schirmer, e alguns testes modernos, os testes mais recentes, as novas tecnologias, aqui o exame com o queratográfico, que nos permite determinar a altura do filme lacrimal, o break-up time não invasivo, a medição da osmolaridade do filme lacrimal, a citologia, a termografia, um teste que muitas vezes é só utilizado na investigação, que é a determinação das diferentes camadas da córnea com este equipamento de análise de toda a espessura corneana, e aqui sim tenho representado o que é que nós vemos, o que é que nós observamos no queratográfico. Vemos o estado das glândulas de Meibomian, quer da pálpebra superior, quer da pálpebra inferior, e vemos também o comportamento do filme lacrimal, ou melhor dizendo, da ruptura do filme lacrimal. Aqui normal, aqui um olho seco intermédio no que diz respeito à ruptura do filme lacrimal, e aqui um olho seco já bastante severo. Temos outra possibilidade também, que é de uma forma ativa,
medir a espessura da camada lipídica e avaliar simultaneamente as glândulas de Meibomian. Uma breve referência só à medição da osmolaridade com o TIR-Lab, e quando a osmolaridade é superior a 308 miliosmoles por litro, dizemos, ou podemos apontar, ou aponta-nos claramente para a presença de um olho seco, ou quando existe uma diferença de 8 miliosmoles entre um olho e o outro, essa possibilidade é muito marcada. Portanto, aqui temos a avaliação bilateral, mas essa diferença é muito marcada. Em resumo, a severidade relacionada com o olho seco pode ser devida a uma evaporação anormal, com disfunção das glândulas de Meibomian, que nos é dada pela meibografia, a interferometria e também pela caracterização da expressão das glândulas de Meibomian, e a severidade relacionada com a deficiência aquosa, pelo volume da lágrima através da altura do menisco lacrimal e o teste de Schirmer. Portanto, temos as duas principais causas de olho seco por de alteração da evaporação ou uma deficiência aquosa. Assim sendo, o diagnóstico devemos ter para o diagnóstico uma informação prática, quer para o profissional, quer para o paciente, tendo em atenção muito bem marcada da história clínica e dos sintomas, da biomicroscopia, estruturas anatómicas e corantes vitais, dinâmica do filme lacrimal, a estabilidade do filme lacrimal e um break-up time atualmente não invasivo, a quantidade da lágrima, através da medição da altura do menisco lacrimal, estudo das glândulas de Meibomian e também a qualidade visual relacionada com a lágrima, também é muito importante, não esquecendo a osmolaridade da lágrima. Quanto ao tratamento, temos várias formas de abordagem. Devemos, em primeiro lugar, reduzir os fatores de risco e fatores de controle que podem induzir o olho seco, tais como a exposição a tóxicos, o uso de medicamentos, lentes de contacto, doenças sistémicas, todas aquelas causas que já falámos anteriormente. Devemos contribuir para o melhoramento da estabilidade do filme lacrimal, quer pelo uso de lágrimas, de preferência sem conservantes, oclusão do lacrimal, esfoliação do bordo da pálpebra ou, se necessário, a sondagem das glândulas de Meibomian. Para melhorar a inflamação, devemos utilizar pulsos de corticosteroides. Atualmente temos anti-inflamatórios não esteroides, o uso de imunodepressores e inibidores das metilmetaproteínas 9. Para melhorar o estado do tecido, podemos utilizar a vitamina A ou lágrimas com efeito protetor, o uso de soro autólogo ou plasma rico em plaquetas ou endorrete, lentes de contacto que têm também, ou poderão ter também um fator terapêutico importante, e uma nova tecnologia que é a luz pulsada ultrarregulada, ou IPL. De facto, nós nos últimos 4 anos, temos nos dedicado a uma abordagem multidisciplinar, mas temos já mais de centenas de doentes em que utilizamos a luz pulsada com resultados excelentes e com um equipamento que é o ThermaEye, que foi desenvolvido única e exclusivamente para o uso ocular. A luz pulsada tem então, como aqui está referido, um efeito analgésico, anti-inflamatório, antimicrobiano, permite uma bioestimulação e regeneração tecidular e também tem um efeito de neurotrófico, de estimular os nervos que podem estar ou que estão muitas vezes alteradas nestas situações. Pode ser, normalmente temos 3 a 4 sessões, pode ser utilizada em qualquer tipo de pele, também é uma vantagem muito grande também com este novo equipamento que nós temos, e atuamos fundamentalmente apenas na pálpebra inferior. Vamos apresentar aqui um estudo que já foi publicado e apresentado há cerca de um ano e meio, em que avaliamos o que se passava em 184 doentes, e em que vimos que claramente ao fim de 6 meses, aqui era antes, a altura do menisco lacrimal era à volta de 0,15 milímetros, e o normal sendo 0,3, 0,4, vemos como subia a altura do menisco lacrimal ao longo dos meses, e aqui uma estabilização por volta dos 6 meses. Quanto ao break-up time não invasivo, o normal também anda à volta dos 12 milímetros, e vemos que do baseline de 6 vai subindo progressivamente, e depois há uma estabilização à volta de 16 por volta dos 6 meses.
A inflamação também da margem lacrimal melhorou ao longo do tempo e a osmolaridade, que era de 312, portanto, claramente acima de 308 antes do tratamento, melhorou significativamente até aos 6 meses. Isto em olhos secos, moderados e graves. Por outro lado, no que diz respeito ao inquérito de satisfação e às melhorias dos sintomas dos doentes, temos aqui a cinzento os tratamentos unicamente clássicos e aqui a laranja quando associamos o IPL e vemos quer nos indivíduos mais jovens, quer nos mais idade, a partir dos 46 anos, a melhoria foi evidente quando associado ao tratamento clássico do olho seco, associamos de facto a luz pulsada ultraviolada. Para além de tratarmos o olho seco, encontramos a grande possibilidade que temos com este equipamento de tratar doentes com rosácea, de levar a uma melhor estabilização e turgescência da própria pele, reduzindo mesmo as rugas. E assim sendo, consoante a intensidade, consoante o filtro, nós podemos atuar e fazer diminuir claramente lesões vasculares, como temos aqui neste caso, e neste caso aqui de rosácea, atuar sobre lesões pigmentadas mais ou menos extensas na região maxilar e na região periocular, e também diminuindo claramente a presença de rugas na região periocular, muitas vezes associamos nesta situação a utilização da radiofrequência. Não queria terminar sem dizer que nos dias de hoje faz todo sentido, para além de termos, por exemplo, uma secção de glaucoma, para além de termos, por exemplo, uma secção de cirurgia refrativa, de retina, termos também, e dada a grande frequência e a grande disseminação desta entidade, termos uma secção dedicada ao estudo de diagnóstico e tratamento adequado do olho seco, e é o que nós, de facto, temos na nossa clínica. Inauguramos um centro integrado de olho seco há cerca de 4 anos, e que nos permite ter a tecnologia mais recente, sem termos, obviamente, todo aquele arsenal diagnóstico e tratamento que apresentamos, mas termos aqueles que nos permitem claramente resolver a grande maioria das situações. Trago só aqui esta imagem que é muito interessante dos 10 mandamentos do olho seco, e em que quando temos um doente com as queixas com aquelas queixas, daqueles sintomas que referimos, vamos ver que eles têm grande parte destes pontos aqui referidos. O uso excessivo de lentes de contacto, o uso de medicamentos, o facto de muitas vezes ser mulher, ter problemas de tiroide, estar exposto, usar lentes de contacto, ter também com muita frequência stress crónico e ansiedade, e usar os aparelhos digitais. Então estamos a ver que é uma situação multifacetada e muitas vezes nós podemos melhorar muito o doente, mas ele ficando exposto às condições ambientais usuais, muitas vezes é difícil de melhorar de uma forma sistemática e definitiva da situação. Portanto, devemos dizer ao doente que estamos a tentar melhorar, estamos a tentar ajudar, mas obviamente que a sua situação nunca podemos apontar para uma cura completa. E devemos, como disse, termos uma informação clara no que diz respeito ao que é o olho seco. Estas imagens que também utilizamos na clínica são muito importantes para transmitir informação ao doente, ter folhetos de divulgação e ter uma divulgação quer nos mídias, quer nas redes sociais, que poderão e que deverão mostrar à população a importância desta entidade que é o olho seco. Em conclusão, o olho seco é uma patologia muito frequente, em que o paciente tem um perfil psicológico muito especial e que necessita de dados objetivos sobre a doença para o diagnóstico e sobre a evolução do tratamento. Temos atualmente a nosso dispor novas tecnologias que permitem detectar pacientes assintomáticos que solicitam cirurgia refrativa, que é a causa mais frequente de resultados insatisfatórios. Um novo sistema, a luz pulsada, ou o Thermae Plus, revelou na maioria dos casos uma melhoria significativa tanto dos sintomas como dos sinais. Como mensagem final, queria dizer que para prevenir e tratar um olho seco, para além das lágrimas artificiais, temos atualmente a nosso dispor novas tecnologias no âmbito de diagnóstico e tratamento, e que é fundamental alertar os grupos de risco para este problema
evitar o uso prolongado dos aparelhos digitais, bem como uma permanência em ambientes adversos. Queria, uma vez mais, agradecer o convite para estar aqui hoje, esta tarde, com vocês. Foi um prazer enorme. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor, pela sua excelente exposição sobre esta patologia que é tão atual. Penso que também já está ligado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Vamos então aqui ver se têm colocadas algumas questões sobre a patologia do olho seco, e temos aqui uma da Milene Lourenço, que pergunta: boa tarde, doutor Borges. Falou no uso de laser, que também pode ajudar em problemas cutâneos. Na sua prática clínica, notou uma correlação entre problemas cutâneos e olho seco? Muito boa tarde, muito obrigado primeiro pelo convite, mais uma vez, e referir que de facto não se trata de um laser, trata-se de uma luz pulsada, ultrarregulada, e muitas vezes está associada a fatores de olho seco, inflamações das pálpebras, nomeadamente blefarites, conjuntivites mais ou menos de difícil tratamento, e doenças cutâneas como a rosácea. As alterações palpebrais são de facto muito marcadas. E encontramos não só melhorias claras nesses tratamentos, como também mesmo no tratamento de outras lesões, como lesões pigmentadas, lesões de pálpebra de outro género, como por exemplo as rugas. Portanto, poderão ser melhoradas com este tipo de abordagem. Obrigada. Temos ainda outra questão do Eduardo Gomes, que pergunta: qual o melhor tratamento nos casos de olho seco evaporativo? Uma pergunta muito interessante. Relativamente ao olho seco evaporativo, existem hoje em dia lágrimas em que há um componente mais marcado de aporte lipídico para ajudar não só a hidratar como a melhorar as condições lipídicas das nossas lágrimas. Portanto, são lágrimas artificiais mais específicas, e o próprio terma e a própria luz pulsada, ao estimular também as glândulas de Meibomian, melhoram significativamente estas situações. O espremer das glândulas de Meibomian também será uma situação importante, ou nas fases agudas, a aplicação de quente, portanto, de compressas quentes ou de instrumentos que melhorem a dissolução da gordura, poderão ser também medidas importantes. Muito bem. Temos ainda mais uma questão da Ana Sanches, que pergunta que sinais clínicos acha que aparecem mais em jovens estudantes, sintomas de olho seco? Curiosamente, nas últimas 2-3 semanas, e já que falou em jovens, surgiram, portanto, tive a possibilidade de receber doentes de diversos locais do país, em que se queixam fundamentalmente de dificuldade e cansaço ao final do dia e de dores perioculares, muitas vezes inexplicáveis. E quando vamos fazer a abordagem e a verificação do filme lacrimal, vemos que sistematicamente temos uma diminuição da altura do filme lacrimal, com ou sem envolvimento das glândulas de Meibomian. São de facto muitas vezes olho vermelho, sim ou não, mas dificuldade de utilizar os aparelhos digitais, cansaço ao final do dia e dores que se mantêm mesmo durante a noite. Muito bem. Ainda outra pergunta, que é: qual é a percentagem de sucesso no tratamento com luz pulsada em casos de olho seco? Neste momento, com a minha experiência, e como vimos naquela imagem do estudo feito há cerca de um ano e meio, dizia ali que, associado obviamente ao uso de lágrimas que já eram feitas previamente, o sucesso andaria à volta dos 70-75%. Na minha experiência, eu julgo que se aproximará muito dos 90%, se não mais. Mas muitas vezes temos que ter associadas outras medidas, nomeadamente a utilização do plasma rico em plaquetas, também utilizamos no olho seco grave, e um aspecto que quase que se encaixa com esse, que é a necessidade que nós temos muitas vezes
de utilizar a luz pulsada em doentes que são intolerantes às lentes de contacto, muitas vezes em doentes que têm algum tipo de olho seco antes das cirurgias refrativas e fundamentalmente em doentes que estão também a aplicar desde há longo tempo medicamentos para o glaucoma, que são de facto muito agressivos para os nossos olhos. Muito bem, doutor. Uma última que pergunta: em que consiste a forma de tratamento do olho seco por oclusão lacrimal? É assim, a oclusão do olho seco por oclusão aos tampões lacrimais surge fundamentalmente quando há uma diminuição clara da produção de lágrimas, portanto, quando há um atingimento mais marcado da produção de lágrimas pela glândula lacrimal e ao obstruir, vai ter que fazer com que as lágrimas se mantenham mais tempo a atuar portanto, em torno da córnea, em torno da conjuntiva. Cada vez mais se usa menos esse tipo de abordagem, uma vez que a causa meramente por falta de lubrificação, por falta de hidratação, como vimos, não será de toda em toda mais frequente nesta etiologia do olho seco. Muito bem. Muito obrigada, Dr. Salgado, por esta intervenção aqui nas nossas jornadas e esperamos vê-lo de uma próxima.